Sexta-feira, dia 29 de maio de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos vivendo um momento muito importante, não somente no Brasil, como no mundo de forma geral, né? Porque essas decisões que saíram nas últimas 24 horas vão mexer muito com o tabuleiro geopolítico. Tudo por conta de uma covardia do governo brasileiro, que há muito tempo já poderia ter tomado ações mais duras contra esses grupos do terror aqui no Brasil, e não fizeram. E a decisão americana, obviamente, vai atingir em cheio, principalmente as instituições financeiras, mundo afora, porque a decisão de ontem dos Estados Unidos é global. Qualquer instituição financeira de qualquer lugar do mundo que fizer negócio, aceitar transações ou participar de algum esquema de dinheiro ilícito que venha desses grupos considerados do terror pelos Estados Unidos, serão atingidos também em cheio numa espécie de Magnitsky. Então, o que temos pela frente são momentos aí tensos, porque muita coisa vai acontecer, tenho certeza, num curto espaço de tempo, e principalmente por ser um ano eleitoral. Eu não vou aqui entrar em detalhes da decisão americana de ontem, porque obviamente vocês todos já sabem, já conhecem, são antenados, eu sei, procuram informações em vários portais, em vários canais do YouTube, então não vale a pena falar a mesma coisa, né? Mas é importante deixar claro que Flávio Bolsonaro, ele deu um tiro certeiro. Não porque as decisões americanas aconteceram por causa do Flávio. Óbvio que não, porque já eram decisões preparadas há muito tempo. Talvez o Flávio tenha dado um empurrãozinho, né? Tenha dado aquela força. Vai, Trump, estamos com você. Nesse sentido. Mas é claro e evidente que foi uma jogada de mestre acontecer essa viagem de Flávio a Washington num momento tão oportuno. Porque, evidentemente, seu nome entrou em evidência. Seu nome está conhecido agora no mundo inteiro, porque o que aconteceu ontem foi notícia no mundo inteiro. Também não vou comentar aqui sobre esse empurrãozinho do Flávio, porque acabei de falar um pouco, mas vocês também já sabiam, mas quero falar das consequências políticas disto. O resultado de tudo que aconteceu é que hoje o Inácio se tornou um fio condutor explosivo, um fio desencapado, que ninguém quer encostar. Por isto, tirá-lo da jogada, como escreveu inclusive um amigo aí na Rede X, é o mesmo que desarmar uma bomba. E a Faria Lima agora não quer esperar mais 4 anos para que isso aconteça. Atacar o primeiro comando e o vermelho carioca é interromper o fluxo de mais de 500 toneladas daquela farinha, né? Que rende aos dois grupos cerca de 20 bilhões de dólares. Né? Isto ao ano. Como comparação, para vocês terem uma ideia, o Brasil exporta 82 mil toneladas de carne para a Europa. E isto rende ao Brasil cerca de 600 milhões de dólares. Né? Pouco menos de 1/4 do que fatura esses dois grupos criminosos, que agora são grupos do terror. Dá para se ter uma ideia da importância da decisão de Donald Trump ontem. E quando as transações comerciais mundo afora envolvem dólares, os Estados Unidos automaticamente entram no jogo. E por isso, os bancos poderão ser os primeiros a pagar o preço pela decisão americana. Só que quem olha de fora tem a nítida sensação de que Brasília foi pega de surpresa, que não esperavam. E agora vão correr atrás do prejuízo. Segundo já foi informado ontem mesmo, o mandatário brasileiro pediu à sua equipe ministerial que levantasse dados técnicos para medir os impactos da decisão americana,
antes de buscar um diálogo mais direto com o presidente Donald Trump. Ai, meu Deus do céu. Ele quer outra conversa? Quer marcar outra reunião? Vai esperar sentado. Eles já estão discutindo cuidadosamente qual deverá ser a reação pública diante dessa medida. Mas o receio do petismo, do Inácio, segundo os relatos da imprensa, é de que qualquer manifestação crítica a esta decisão americana pode ser vista pela população, claro que será vista assim, como uma forma de proteção aos dois grupos criminosos. Em outras palavras, o desafio político passou a ser o de encontrar uma forma de defender a posição do governo sem correr o risco de ser acusado de complacência com o crime organizado. Fato é que o Flávio Bolsonaro deu um checkmate com sua viagem a Washington. Acertou na mira. Isso é fato. Ele é o cara agora. A coisa é tão séria que até as Forças Armadas brasileiras já procuravam, antes mesmo dessa decisão americana, mas já prevendo o que viria pela frente, preservar a cooperação militar entre o Brasil e os Estados Unidos. Dessas tensões que já estavam evidentes para qualquer um ver. Mesmo assim, o atual comandante do Exército manteve preparativos para uma viagem aos Estados Unidos, num esforço para evitar que divergências políticas contaminem os canais tradicionais de cooperação militar entre os dois países. Eles sabem o que pode vir pela frente. Fato. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que o debate agora, o debate político, parece ter concentrado primeiro nos possíveis impactos políticos dessa decisão americana e apenas depois na resposta estratégica que o Brasil deve apresentar? Independentemente da posição política de cada observador, o episódio evidencia um desafio para o governo brasileiro: responder de forma rápida e coordenada a uma decisão internacional que envolve a segurança pública, crime organizado, diplomacia, relações militares e interesses estratégicos dos dois países. Até porque a notícia da decisão americana já rodou o mundo em diversas manchetes de jornais, como do New York Times, da britânica Financial Times, da France 24, França 24, do Al Jazeera e tantos outros mundo afora. Mas, como de costume, o Inácio prefere recorrer ao coitadismo e hoje já criticou publicamente o pré-candidato à presidência, o senador Flávio Bolsonaro, chamando-o de traidor. Ah, ele é traidor. Ele é que trai. Você é o traidor ao povo brasileiro, seu Inácio, que até hoje não fez um A para acabar com o crime organizado, para melhorar a segurança pública. Você tira dinheiro da segurança pública para despejar em benefícios sociais. É isso que você faz. Mas o Inácio ainda disse que Flávio não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria e ir pedir aos Estados Unidos para intervenção americana no Brasil. Alguém acha mesmo que o Flávio tem o poder de fazer um presidente americano tomar uma ação tão dura, tão drástica? Claro que não. É como eu falei agora há pouco. Flávio ajudou a dar um empurrãozinho. Certamente ele falou coisas ao Donald Trump, ao Marco Rubio, ao J.D. Vance, que reforçou a ideia que os Estados Unidos já têm há muito tempo. Há muito tempo os Estados Unidos estão mandando recado ao Brasil. Porém, alguns analistas já confirmam que certamente a viagem do Flávio, né, a fotografia com Trump, com Marco Rubio e a decisão americana vão mexer sim nos pleitos de outubro próximo. E as próximas pesquisas que sairão em breve já deverão trazer mudanças significativas contra o líder petista. Mesmo que nós desconfiemos aí dessas pesquisas, mas os números mostrarão. A imprensa vai tentar manipular, mas não vai conseguir manipular a todos. Aliás,
O Inácio ainda completou seu discurso para esses militantes mortadelas, um discurso de fanfarrão de quermesse, dizendo que falsos patriotas envolvidos com o crime organizado pedem à autoridade estrangeira a interferência em assuntos brasileiros. Declarou que a segurança no país é importante demais para ser manipulada politicamente por traidores que tentam confundir esses conceitos. E para piorar o seu discurso, o camarada está senil mesmo, essa que é a verdade. Para piorar seu discurso megalomaníaco, ele disse que está muito triste. Eu estou muito triste com a decisão dos Estados Unidos de classificarem as facções brasileiras como grupo do terror. Um tremendo tiro no pé, minha gente. Falou ainda que esses dois grupos são grupos do terror aqui no Brasil, em meio à população brasileira, em meio às comunidades, em meio aos pobres, e que esse é um problema do crime de terror dentro do Brasil, que não são os Estados Unidos que têm que interferir. O camarada fala coisas sem sentido. Agora, talvez estejamos aí finalmente assistindo ao momento em que o mundo começa a enxergar as facções brasileiras não apenas como um problema de segurança pública, mas como organizações com alcance econômico, financeiro e estratégico muito maior do que imaginavam. Isso há alguns anos. E se essa interpretação estiver correta, a decisão americana de classificá-las como organizações do terror pode ser apenas o começo de uma mudança muito mais ampla na forma como o crime organizado brasileiro será tratado daqui para frente. E quando essa realidade começa a aparecer simultaneamente em investigações brasileiras, em relatórios internacionais e em decisões tomadas pelo governo americano, talvez estejamos diante de um jogo maior do que simples coincidência. Porque uma coisa é certa: quando os Estados Unidos afirmam que os dois maiores grupos criminosos do Brasil devem ser tratados como organizações do terror, eles não estão olhando apenas para homens armados em favelas ou para carregamentos de entorpecentes atravessando fronteiras. Na verdade, eles estão olhando a capacidade dessas organizações de penetrarem no sistema econômico formal, utilizando empresas aparentemente legítimas, movimentarem grandes volumes financeiros e circularem recursos através de estruturas sofisticadas, inclusive dentro dos Estados Unidos. O que muitos não querem aceitar é que desde 2021 os Estados Unidos estão trabalhando para sancionar esses dois grupos, e não foi por falta de aviso, não foi por parte do governo brasileiro que isso aconteceu. Foi uma ação exclusiva do governo americano, que em maio, inclusive, de 2025, enviou o chefe do Comando Sul dos Estados Unidos ao Brasil para debater sobre fronteiras e o tráfico ilegal e, inclusive, não foi recebido pelo governo. Ele deveria ter se encontrado com o ministro da Defesa José Múcio Monteiro e com integrantes das Forças Armadas para tratar de segurança regional e cooperação militar, mas não receberam o comandante. Como consequência, nas dificuldades do governo americano de abrir um canal de comunicação sobre esse assunto com o governo brasileiro, nos últimos meses, os Estados Unidos abriram uma investigação contra o Brasil por meio da chamada Seção 301. Oficialmente, o assunto envolve comércio, regulação digital, meios de pagamento, propriedade intelectual e outros temas econômicos. Mas, em paralelo, Washington aumentou o tom contra decisões brasileiras relacionadas a plataformas digitais e liberdade de expressão nas redes, ao ambiente regulatório do país. Mas tem muito mais além disto. Quando uma potência global começa a olhar para uma nação por diversos departamentos ao mesmo tempo, comércio, tecnologia, diplomacia e segurança, normalmente isto significa que ela considera aquele país
como um problema a ser resolvido, principalmente porque o governo do atual mandatário brasileiro rejeitou por diversas vezes a ideia de classificar esses dois grupos conforme pedido dos Estados Unidos. Então os americanos agiram sozinhos. Agora, vocês querem ver uma coisa interessantíssima? Não podemos somente chamar de coincidências, mas no último dia 21 agora, a tal advogada, influenciadora digital Deolane Bezerra, que já foi recebida com tapete vermelho lá no Departamento de Justiça, no Ministério da Justiça, lá em Brasília, né? Ela foi presa pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro da facção Primeiro Comando, onde a PF bloqueou valores superiores a 327 milhões de reais, apreendeu 17 veículos de luxo e 4 imóveis. Nessa operação Vernix, as investigações também se concentraram na Itália, Espanha e Bolívia, com os investigados entrando na lista vermelha da Interpol, demonstrando a infiltração do crime organizado brasileiro mundo afora. Essas investigações também atingiram um grupo criminoso que, segundo a Polícia Federal, utilizava o setor artístico e do ambiente digital, para ocultar recursos provenientes de bets ilegais, rifas clandestinas e tráfico de drogas. E a ação resultou na prisão desses funkeiros aí, MC Rian, sei lá, MC Pose do Rodo, até os nomes são complicados, né? Além de influenciadores, Cris Dias, Rafael Souza, etc e tal. Só que o importante, meus amigos, é mostrar que para lavar todo esse dinheiro do tráfico é necessária a participação de bancos e fintechs. E ontem, quinta-feira, eu até comentei no vídeo de anteontem, se eu não me falha a memória, ontem, coincidentemente, no mesmo dia em que saiu a decisão americana, a Receita Federal e o Ministério Público deflagraram a segunda fase da Operação Carbono Oculto, que investiga fintechs suspeitas de lavar dinheiro para o Primeiro Comando, que pode ter lavado já quase 26 bilhões de reais. Será apenas uma coincidência da Polícia Federal agir assim, tão duramente, no mesmo dia em que sai uma notícia que abalou o Palácio do Planalto? As buscas e apreensões incluíram prédios da Faria Lima, o principal centro financeiro do país, e chegaram a mais de 4 estados: Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, além de São Paulo, claro. Essa ação reuniu instituições do Estado de São Paulo, da Secretaria da Fazenda, Ministério Público Estadual, Procuradoria-Geral de São Paulo e Polícia Civil e Militar. A Receita Federal e a Agência Nacional do Petróleo também participaram, já que o assunto dizia respeito também a postos de combustíveis do grupo criminoso. Foi uma operação muito pesada e custosa para a União contra o crime organizado, para ser chamada apenas de coincidência, no mesmo dia que os Estados Unidos tomam a ação. Portanto, me faz crer que o governo brasileiro já sabia que isso ia acontecer. Ou fizeram o que fizeram ontem por pressão americana. Receberam alguma ordem lá de cima, tomem uma atitude. E começou ontem, só pode ser. Coincidências iguais a essa eu não conheço. Mas, de qualquer forma, o que serve é que certamente esse governo sentiu o baque, a imprensa está doída, estão gaguejando para dar as notícias, com cara de funeral. Por quê? Porque sabem que aquela narrativa farsante de querer ligar Flávio Bolsonaro ao esquema do Banco Master falhou, furou, passou o tempo, virou filme velho, e daqui por diante o filme é outro. O filme se chama Sanções Americanas contra o Governo Brasileiro. E o Inácio vai poder xingar, cuspir, né? Babar sangue de raiva contra o Flávio Bolsonaro, mas não vai mudar nada. O baque já foi sentido. Então, meus amigos, era isso que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí
o like, que é tão precioso para o canal. Se inscrevam no Terra Brasilis News, tornem-se membros, dando uma força para o Terra Brasilis News. E eu espero que vocês tenham um excelente final de sexta-feira, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, com um novo vídeo. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.